O versículo 18 do capítulo 3 também fala de vestes brancas, eles adquirirem vestes brancas. O comentário diz: a era da igreja de Laodiceia é marcada por pessoas que estão bem vestidas com vestes naturais, mas nuas de vestes espirituais. E é claro que Jesus aqui está falando, né, de vestes espirituais. Eles estavam nus. Vamos lembrar também que, infelizmente, a igreja de Laodiceia, ela tem esse fator que consegue enganá-la, que é o fator riqueza, que muitas pessoas pensam, esse é um sinal de bênção. Então, riqueza não é sinal de bênção, pobreza não é sinal de falta de espiritualidade. Você veja, quando você adquire livros, né, dos reformados, eles falam o seguinte: aquela igrejinha que não produziu praticamente nada, mas é claro, aquela igrejinha, aqueles anabatistas, que eles chamavam de anabatistas, eles não podiam viver nas cidades, senão seriam mortos. Existe a história de uma mulher que ela teve a língua dela parafusada para ela nunca mais falar contra o batismo infantil. Depois eu vou colocar o nome dela ali, né, no grupo para vocês. Então não tinha como eles produzirem. Eram pessoas simples, tá bom? Tanto que se destacaram entre os anabatistas, pessoas que vão escrever, né, como Menon Simons. Ele era um teólogo católico que chegou a entrar para a igreja reformada e depois se converteu aos anabatistas. E ele, por exemplo, vai escrever. Outros teólogos saindo, né, da igreja católica ou da igreja reformada e se convertendo. E aí começa-se a produzir, mesmo ali no século XVI, já começa a ter literatura anabatista. Antes não tinha. Por quê? Porque eles eram perseguidos. Mesmo assim, serão produzidos 1000 livros católicos, 800 livros reformados e 2 livros evangélicos naquele período. Então, os reformados, eles falam, aquele grupo não produziu praticamente nada. Infelizmente, na dificuldade financeira que eles viviam, fugindo de católicos e reformados, eles não tinham como produzir. Então, a riqueza é boa. A riqueza nas mãos de um convertido, ela é boa. Porque ele vai usar essa riqueza para pregar o evangelho, para fazer coisas que salvem almas. Vou contar uma história muito interessante para vocês. Vocês já ouviram falar do prêmio Nobel, né? Mas também vocês já devem ter ouvido falar que Nobel foi o homem que ele produziu a dinamite. Ele foi o inventor da dinamite. Então, vou contar uma história rapidinho interessante para vocês. Nobel era um homem que ele vivia, ele construiu a riqueza dele fazendo armas, a dinamite e também armas de fogo de diversos tipos. O homem ficou muito rico. E diz a história que o seu irmão faleceu. E houve um engano quando foram fazer a lápide lá no cemitério. Em vez de colocar o nome do irmão dele, colocaram o nome dele. Ele era uma pessoa super mal vista na sociedade, né? Porque era um indivíduo que só vivia produzindo armas, né? Ou seja, produzia a morte. Pois bem, quando tomaram conhecimento da morte dele, isso foi ainda no século XIX, a notícia da morte dele chegou até a França e um repórter resolveu noticiar a morte dele. E o repórter pensou, qual manchete eu vou colocar para a morte de Nobel, o homem que fez a dinamite, que construiu riqueza produzindo armas? Ele botou a seguinte manchete: o mercador da morte morreu. Bom, aí fez aquele jornal pensando que Nobel tinha morrido, mas quem tinha morrido era o irmão dele. O que ocorre? O jornal correu o mundo e chegou nas mãos de um funcionário de Nobel, que o funcionário mostrou para ele: chefe, olha só o que aconteceu, aquela confusão na lápide, estão pensando que você morreu, olha o que o jornal da França noticiou. Quando ele leu, diz a história, quando ele leu a manchete, né, o mercador da morte morreu, ele pensou, meu Deus, como é que eu vou ser lembrado na história da humanidade como o mercador da morte?
Aí ele falou, vou mudar isso. Então ele fez o quê? Ele usou a sua riqueza, ele botou o seguinte, olha, após a minha morte, ele deixou uma parte para os seus herdeiros, mas a maior parte, a sua grande riqueza, ele deixou, né, no seu testamento que deveria ser criada uma instituição filantrópica que iria dar um prêmio financeiro anualmente para o cientista que desenvolvesse algum conhecimento em prol da vida. E assim hoje, quando fala em Nobel, né, todos exaltam Nobel, mas ele construiu a riqueza, né, e ficou conhecido como mercador da morte, mas praticamente todo mundo esqueceu isso. Então, a pessoa que tem a riqueza, por exemplo, é um cristão autêntico, ele vai usar isso para enviar missionários, né, para distribuir Bíblias, mas outro vai usar a riqueza só para seu benefício e vai até esquecer de Jesus e da obra missionária.